E aí, turma, estamos aqui mais uma semana, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. E nesta semana nós vamos trazer aqui um tema, vamos conversar sobre um tema que ainda é muito sensível para muitas pessoas, mas a gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre, abertamente sobre ele, inclusive para promover, não é, a prevenção, que é o suicídio. Trago aqui alguns dados, algumas informações para você ter ideia e noção da gravidade, né, desse problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, anualmente são registrados mais de 700 mil suicídios no mundo, mas acredita-se que esses dados estejam subnotificados. Bom, vamos trazer aqui para a realidade, né, do Brasil. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil ocorrências por ano. Isso significa dizer que, numa média, 38 pessoas cometem suicídio por dia no país. 38. Imagine só. Praticamente 100% dos casos de suicídio têm alguma relação com transtornos mentais, principalmente aqueles não diagnosticados ou tratados incorretamente. Ou seja, a maioria poderia ter sido evitada. 10 de setembro é oficialmente, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas durante todo esse mês de setembro é realizado a campanha Setembro Amarelo, né, que em 2024 tem inclusive como lema: se precisar, peça ajuda. Mas é importante a gente ressaltar que esse tema, que essa campanha, vamos dizer assim, não precisa ficar só no mês de setembro. A gente precisa cuidar e falar sobre esse assunto o ano inteiro. Bom, eu trago hoje aqui no nosso episódio 2 profissionais que trabalham aí nessa área também. A gente está recebendo aqui o psiquiatra Dr. José Brasileiro. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar sobre esse tema muito importante que é Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Isso. Aqui conosco também a Roberta Mota, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, linda. Prazer, doutor, estamos aqui. Gente, vamos falar nesse tema, que o ano inteiro, né, a nossa saúde importa. Exatamente. Então, a nossa saúde vale ouro. É verdade. E é importante a gente estar falando sobre esse tema. Uhum. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero lembrar você que, para você se inscrever no nosso canal, né, aqui no YouTube, o canal da Unimed João Pessoa no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque todas as vezes que a gente compartilhar aqui conteúdo novo, você vai receber a sua notificação e saber que já tem conteúdo novo para você cuidar mais da sua saúde e ter mais qualidade de vida, tá bom? Além disso, nós temos uma página no portal da Unimed, onde lá você encontra todas as informações sobre o nosso videocast. Também estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, e no Spotify. Ou seja, dá para você ouvir o nosso conteúdo indo de um canto para outro, buscar a criançada na escola, voltando para casa do trabalho. Enfim, fique à vontade para consumir um conteúdo sério, responsável e com muita informação para você ter mais saúde, tá bom? Bom, falando em redes sociais, vocês costumam utilizar as redes sociais? Sim, São sim. ativos nas redes sociais? É, doutor? Sim, sou bastante ativo na rede social. Compartilha lá muitas informações. Sim. Deixando até meu Instagram, @Dr. José Brasileiro. Boa. Quem quiser me seguir aí, uma oportunidade, né? Tudo junto. Tudo junto, @Dr. José Brasileiro. Tá. Lá tem questões profissionais, tem questões pessoais, hobbies, coisas que eu gosto de fazer também. Legal. E você, Roberta? Compartilho também, estou sempre ali utilizando, dando as dicas de saúde, cuidando da saúde mental, bem. Atividade física. Qual o seu Instagram? robertamota.pc. @robertamota.pc. Muito bem, então se você quiser encontrá-los nas redes sociais, já tem aí os endereços, tá bom? Doutor Brasileiro, quais são os fatores? Vamos começar essa nossa conversa falando sobre prevenção ao suicídio. Sim. Quais são os fatores de risco para o suicídio? Como reconhecer, por exemplo, que alguém, de repente, está precisando de ajuda? Então,
Os principais fatores de risco são os fatores de riscos associados ao aspecto biológico, e aí a gente vai ter o caráter da genética. Existem já catalogados genes relacionados à propensão de suicídio. Não é por acaso que a gente vê em uma única família sucessivos casos de suicídio, historicamente. Numa série histórica a gente consegue observar hereditariamente vários casos de suicídio. Então, existe uma correlação genética, existe uma correlação biológica, que 97% dos casos de suicídio são oriundos de doenças mentais, de transtorno mental. Isso é um trabalho que foi publicado em 2007, do Bertolotti e do Fleshman. Então, assim, dentre essas doenças, os transtornos de humor são as principais condições. As questões psicossociais, então, resiliência, uma baixa resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades, né? Você ter um histórico prévio de situações de fragilidade social ou situações ambientais, né? Por exemplo, pessoas que estão em ambientes mais distantes do centro, ou pessoas que estão mais em áreas sazonais, elas têm mais potencial de risco de suicídio. Então, a gente costuma dizer que o suicídio é multifatorial. Tem aspectos biológicos, psíquicos, psicológicos e ambientais psicossociais, né? Desemprego, dificuldade econômica. Historicamente, a gente tem isso aí. A quebra da Bolsa de Nova York em 29 sucedeu diversos suicídios, né? Entre outras coisas. Então, quando a gente vai juntar o escopo de fatores, é multifatorial. Ô, Roberta, uma pessoa que já teve assim uma tentativa de suicídio, acredito eu que essa pessoa ela precise de um acompanhamento mais próximo. É assim mesmo? Isso, essa pessoa ela já está dando sinais, né? Já tentou alguma vez, ou pensou, ou escreveu. Ela vai estar dando sinais ali pelas redes sociais, vai estar se isolando. Então, essa pessoa a gente tem que estar em alerta. Então, tem que ter esse acompanhamento, né? A gente chama para uma breve conversa, faz uma consulta, faz uma análise ali um pouco daquele perfil comportamental, avaliando todas essas questões que o doutor falou, né? É muito importante. Se teve traumas na infância, se sofreu abusos, se houve perdas recentes, e aí cria-se uma rede de proteção. Apoio da família, principalmente encaminhar essa pessoa para um acompanhamento com o psiquiatra. Gente, hoje ainda tem muito estigma, né? Demais. Sobre buscar um psiquiatra, né, doutor? Sim. E aí eu costumo falar nos treinamentos, nas palestras, quando a gente está com a dor de dente, a gente vai para onde? Cardiologista, será? Né? Quando a gente está com um problema estomacal, a gente vai para onde? Ginecologista? Gente, para aí, né? Vamos buscar a especialidade que realmente condiz, né, que o médico estudou, o psiquiatra para isso, buscar um profissional da psicologia, e aí soma-se uma rede de apoio. Agora, o abuso de substâncias como álcool, drogas, acaba colaborando também nesse aspecto do suicídio, doutor? Sim. Nesse mesmo estudo do Bertolotti, observou-se que o uso e abuso de substâncias é responsável por 22% dos suicídios. Então, assim, a segunda principal causa de suicídio, fora os transtornos de humor. Então, os transtornos de humor é a primeira causa, a segunda causa é o uso e abuso de substâncias. Não só álcool principalmente, que é a substância mais prevalente, mas qualquer outra substância, ela tem um risco maior de levar ao suicídio. Tem dados ou pesquisas que apontem quem comete mais suicídio, o homem ou a mulher? Sim, o homem comete mais, a mulher tenta mais. Mas o homem tem um estudo que avaliou 30 anos agora eu não vou me lembrar o autor, mas é um estudo que avaliou 30 anos de segmento dos suicídios, observando os dados epidemiológicos, né, de prevalência e o perfil epidemiológico dessas pessoas que se suicidavam no Brasil. E o que foi observado? Que as mulheres, elas tentam mais. Entretanto, os homens conseguem mais. Por quê? Porque também foi avaliado nesse estudo
os meios pelos quais eram tentados suicídio. Então, as mulheres elas tentam mais por medicações. Então, assim, medicamento você tem a chance de você fazer um antídoto, se você não atingir a dose correta, não vai a óbito. Tem medicamentos que mesmo em superdosagem não levarão a óbito. Já os homens tentam por técnicas mais violentas, enforcamento, defenestração, que é se arremessar de um prédio alto, armas de fogo. Então, assim, apesar das mulheres tentarem mais, os homens chegam ao desfecho negativo pior. E, por incrível que pareça, a população que também consegue com mais êxito em faixa etária são idosos. Então, os idosos, eles conseguem mais do que os jovens. Jovens menos. Apesar dos jovens também tentarem bastante. Ô, Roberta, como é que se encontra a cabeça ou as emoções de uma pessoa que tenta o suicídio? Ela, na verdade, eles estão com as emoções ali bem abaladas, né? Distorcidas da realidade. Passaram por algum sofrimento, a grande maioria, ou tem um transtorno aí por trás, como foi falado aí, que não foi, né, doutor, diagnosticado, não recebeu um tratamento. Então, geralmente, estão com alguma perturbação. Ou tem aquele também suicídio que comete por impulso. De repente, ele não estava com tantas questões, com tanto sofrimento psíquico, mas ele acaba por um impulso sobre o uso de uma substância, né, acaba cometendo. Então, essas pessoas a gente tem que estar sempre em alerta. Os transtornos de personalidade, principalmente, eles tendem a impulsivamente tentar suicídio com mais frequência. Os borderlines, os histriônicos, os transtornos de personalidade do chamado cluster B tendem mais a ter esse impulso suicida. E quais estratégias que vocês podem trazer aqui para a gente, que vocês consideram as mais eficazes, vamos dizer assim, nessa prevenção ao suicídio? Acho que primeiro é importante você identificar o que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, o suicídio, ele é uma manifestação de um desespero. A pessoa ela não deseja se matar. Ela vê aquilo como a única saída que ela tem. Então, você tem que, nesse primeiro momento, entender o que está acontecendo com a pessoa, entender o que mobilizou aquela condição, não é, Roberta? Entender o que mobilizou aquela condição, se for um quadro, se for um transtorno, identificar que transtorno é, tratar, mas não só se deter a isso, mas você também tem que, através de técnicas terapêuticas, Roberta pode falar até melhor sobre isso, né? Mostrar para essa pessoa que há outras saídas, através de técnicas, dar a ela a percepção que ela não tem, porque o indivíduo que vai tentar suicídio, ele não vê outra saída, apesar de ter. Então, você vai disponibilizar a ele outras saídas através de técnica, de assertividade. A Roberta pode falar até melhor um pouquinho sobre isso. Quando você vai ver, se a gente pudesse fazer um exame que existe, né, doutor? A ressonância de uma pessoa que está com depressão, no caso, e a que não tem, o cérebro está todo apagadinho ali, né? Da que não tem. Então, ela automaticamente ela vê a vida toda negativa. Os pensamentos são muito negativos, ela não vê solução para aquilo. Então, é um pedido realmente de socorro. Algumas pessoas costumam falar, Roberta, mas será que fulano não está querendo chamar a atenção? Pode estar, né? Mas quem garante que aquela pessoa não vai chegar às vias de fato, né? Que ela não vai atentar contra a própria vida dela. Então, a gente encaminha geralmente para um psiquiatra, né? Usa a medicação, leva um tempo ali, que o doutor pode falar, até fazer, né, um certo efeito, mas chama essa pessoa para uma psicoterapia, principalmente quem já tentou ou sinalizou uma ideia suicida. A família tem que estar junto, ou seja um parceiro, ou seja um amigo próximo, e a gente vai criando aquela rede de apoio. A espiritualidade também é muito importante. Né? Agora, essa pessoa ela tem que estar em tratamento. Eu lhe pergunto assim, para as pessoas que ouvem de outra que quer cometer o suicídio, né? Às vezes a gente não sabe como lidar, né? Às vezes é um amigo, um parente, uma pessoa próxima, enfim. E às vezes as pessoas acabam, por não esperar, né, esse tipo de atitude ou essa conversa, de repente, não sabe como responder, como acolher,
né? Exato. Da melhor forma possível. Às vezes diz assim, não, mas quer justificar. Você tem tudo. Você tem um trabalho, você tem casa, você tem família, não Já sei comece não fazendo isso. né? Então Já eu queria não que faça vocês isso. dissessem assim, o que dizer para uma pessoa, né, caso você seja pego assim numa situação em que alguém próximo a você fala, né, olha, eu estou pensando, eu estou com alguns pensamentos, eu acho que eu vou fazer tal coisa. O que fazer, né? Como lidar com isso, né? Primeiro de tudo, nunca julgar, né? A gente tem que ser, gente, zero julgamento. Na hora fui pego de surpresa, não sei como lidar com aquela situação. Escuta, né? Possível, empresta o teu ombro ali, não tem o que falar, só escuta. Um desabafo já é muita coisa. E perguntar se a pessoa quer buscar ajuda, né? E perguntar para ela, como eu posso te ajudar? Porque muitas vezes a gente já quer impor. Fulano, toma um remédio. Faz tal coisa. Faz tal coisa. Eu passei por isso e nem tô tão ruim. Gente, a dor do outro é a do outro. Às vezes o sapato que aperta ali o meu pé, né, o calinho, não é o mesmo que o seu. A minha dor de dente não é a mesma que o doutor. A minha dor ali que eu tô sentindo não é igual a do outro. Então, eu posso estar vendo a mesma situação que a Linda. Um exemplo, Deus me livre, a gente perdeu alguém. A Linda está passando um problema e eu parecido. Cada um vai refletir de uma forma, vai enxergar aquela situação de uma forma. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais, essa escuta mais ativa, que a gente diz, mais empática, acolhedora. Precisamos acolher as pessoas e não julgar. Porque hoje a gente vive num mundo muito julgativo, né? Sim. Desde as redes sociais, onde se você coloca uma foto, posta, a pessoa está lhe criticando, buscando. Mas por que não está mais magro? Por que não está assim? Mas por que não usou tal roupa, né? Então, está sempre aquela julgação, aquele ato julgativo, desculpa, né? Então, vamos acolher mais, escutar, oferecer apoio. Eu seria um psicólogo, né? Tem o CVV 188, que a gente também pode estar indicando. Ontem eu dei uma palestra para uma comunidade carente e aí eles não sabiam, né? A grande maioria não sabe, né, doutor? A gente precisa ter essa educação, porque a educação, ela previne. Então, precisamos realmente quebrar esse tabu, falar mais o ano inteiro. Sim. Isso é de fato, né? A gente, às vezes, se preocupa muito com o setembro e esquece que durante os outros meses do ano a gente ainda tem esse flagelo que é o suicídio. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ver é identificar sinais, né, de que a pessoa não está bem. Então, uma pessoa que tinha hábitos, que ela começa a mudar aqueles hábitos, te chama a atenção. E aí você vai procurar a pessoa para entender o que está acontecendo. Sim. Muitas vezes ela não vai querer dizer. Outras ela vai dizer, olha, eu estou cansada, eu estou cansada dessa vida, não dá mais para mim. E você diz, tá, deixa eu escutar um pouquinho, o que está te incomodando, como é que a gente pode lhe ajudar. Né? E aí você, como a Roberta bem disse, vai trabalhando para que ela se perceba que tem suporte, que tem rede de apoio. Porque a primeira coisa que passa, o primeiro pensamento automático que vem na cabeça dessa pessoa é: eu estou sozinho, ninguém pode fazer nada por mim. E eu não tenho mais saída. Então, quando vem esse pensamento, né, esse pensamento incorpora esse sentimento e incorpora a ação que é o suicídio, a tentativa de suicídio. Então, assim, você tem que trabalhar em cima disso. Olha, existem pessoas que estão por você. As pessoas desejam estar contigo. Sim. As pessoas querem estar junto de ti, né? E a pessoa começa a se sentir amada, né? Começa a ressignificar essas ideias, reconstruir aquela percepção que ela tinha de que ela estava sozinha, que ninguém a amava, que ninguém gostava dela, que ela não tinha um suporte para lidar com aquela frustração, né? Coisas que não se devem fazer, o que eu acho que é o que é mais importante dizer também, porque às vezes eu não sei o que fazer e às vezes eu faço algo inadequado. Então, não julgue, não desfaça do sofrimento do outro, não incentive o outro a fazer isso. Porque tem gente que diz assim, olha, faça, eu quero ver você fazer. Não faça isso, não. A pessoa vai. Não faça isso. Não seja o responsável, né? Uma parte responsável, melhor dizendo, desse ato. Então, escute, entenda, compreenda, tente entender, tente compreender, dê o seu melhor para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa absorver.
Bom, eu quero entrar em um outro ponto da nossa conversa e falar também sobre os transtornos mentais. Nem todas as pessoas que têm transtornos mentais vão cometer suicídio, mas 98,6% das que conseguiram tirar a própria vida possuíam algum transtorno mental. E é importante a gente falar sobre isso. O problema é que, durante e também no pós-pandemia, né, de Covid-19, os casos de transtornos mentais dispararam, infelizmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somente no primeiro ano da pandemia, em 2020, a prevalência global de ansiedade e também de depressão aumentou aproximadamente 25%. Doutor Brasileiro, o mundo está preparado para lidar com essa realidade de tempos de ansiedade, de estresse, de depressão? O mundo não está preparado. Infelizmente, né, a nossa população ela é enorme e a gente não tem braço suficiente para dar conta disso, certo? A gente precisa incentivar mais profissionais a serem formados nessa área, né? Mas é importante que se diga, profissionais formados de boa qualidade. Sim. Porque também não adianta você ter uma formação e Só ter o diploma, né? Só ter uma formação e essa formação foi insuficiente, porque isso vai gerar mais efeitos negativos do que positivos. Precisa-se, de fato, estimular a formação de novos psiquiatras, psicólogos, profissionais da área que possam atuar com consciência e qualidade com essas pessoas. Mas a tendência é que o mundo, né, o mundo que a gente vive, ele está se encaminhando por vários fatores, desde fatores socioculturais, principalmente, né, se encaminhando para uma sociedade muito frágil. Muito frágil por quê? Porque as pessoas não têm desenvolvido resiliência, né? Se a gente pegar o início até meados do século passado, a gente passou por 2 guerras, certo? E isso gerou na população, né, é tanto que um grande autor da psicologia, né, e da psiquiatria, chamado Viktor Frankl, né, surgiu pós-guerras. Então, assim, em consequência de um produto de justamente lidar com a resiliência, porque passou por todo aquele impacto. E hoje a sociedade ela tende a ser hiperprotetora. E aí você acaba não vivenciando, experienciando traumas e acaba não desenvolvendo a resiliência necessária. Então, as pessoas elas se tornam muito frágeis. Frágeis no sentido de não terem resiliência suficiente para lidar com os impactos. Porque os impactos virão. Eu, como educador, né, que eu sou professor, eu vejo muito isso nessa turma que está se formando. Então, é importante que a gente tenha uma visão de que as coisas podem não ser não gerar aquela expectativa que a gente acredita que irá gerar. Os tempos estão mudando, gerações estão se frustrando. E isso é uma mola motora para intensificação e surgimento de transtornos mentais. Ô, Roberta, a depressão é o transtorno mais ligado ao suicídio? A gente pode dizer isso? Isso. Ninguém está imune. Verdade, linda. Ninguém está imune. Como prevenir? É o que eu falo, né? Quando eu estou nas palestras, também sou educadora e a gente está falando, gente, qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno, né? A gente basta estar com a mente sã para poder adoecer, né? Que é o outro nível, o outro pilar. Então, muitas coisas podem ser feitas, né? Para desenvolver a depressão, como o doutor bem falou, é multifatorial, não existe uma receita de bolo, né? Porque eu passei por certas coisas, eu posso ter sim. Mas como eu vou lidar com isso faz toda a diferença. Então, buscar e praticar atividade física hoje. A gente sabe, né, doutor? Eu costumo dizer, olha, se vai fazer a terapia, tem que fazer atividade física. Então, está muito ligado. Os estudos mostram cada vez mais aí uma melhora significativa da atividade física para ativar esses hormônios aí, da sensação do prazer, do bem-estar.
vigiar o teu sono. Na minha avaliação, eu sempre pergunto como está o sono, como está esse intestino, está funcionando, porque o intestino irritado também, a gente acaba tendo aquele humor meio deprimido, né? Então, tem que olhar todas as áreas da vida dessa pessoa, tá bem? Sim. Então, vamos lá, atividade física, sono, né? Boa alimentação, gente, é primordial. Tem alimentos que aí também favorece para a gente ter um pouco de irritação, né? Provocar um pouco aí, intensificar, na verdade, se você já tem uma tendência a ter ansiedade, intensifica aí, né, esses sintomazinhos da ansiedade, lazer, né? Como é que está o teu tempo? Como é que você está gerindo esse seu tempo? Está se dedicando totalmente ao trabalho, esquecendo as outras áreas importantes da tua vida, que aí inclui família, inclui lazer, relações sociais, né? Então, a gente tem muitas dicas boas para que essa pessoa, ela melhore e previna esse adoecimento. E se está com esse adoecimento psíquico, vamos tratar. É muito importante isso, Linda, que Roberta falou, porque é o seguinte, hoje já tem estudos que mostram que o intestino, ele é o segundo cérebro, né? Isso. Existe um eixo intestino, cérebro, e a gente sabe hoje que uma boa flora trato gastrointestinal, um bom cuidado com o seu trato gastrointestinal, ele tem toda a consequência na sintomatologia depressiva e ansiosa. Atividade física, hoje tem vários estudos que mostram que aumento de atividade física melhora endorfina traz prazer, melhora a ocitocina, sensação de prazer e bem-estar, né? Falou também sobre todos esses cuidados, evitar estresses excessivos, situações, tudo que Roberta disse tem todo um embasamento científico por trás, né? O sono, né? Hoje em dia, você tem que ter um sono de qualidade. A principal queixa que chega nos consultórios psiquiátricos é a queixa de sono, de insônia. A gente sempre fala assim sobre as consequências da Covid, né, 19 para essa questão dos transtornos mentais também, né? Mas tem uma outra situação desses tempos modernos, vamos chamar assim, que a gente vive e que é presente no nosso dia a dia, que são as redes sociais, né? Sim. De que forma as redes sociais têm interferido na saúde mental das pessoas, né? No desenvolvimento desses transtornos? De que forma afeta, doutor? Então, as redes sociais hoje estão sendo apontadas como um grande problema na perspectiva da ausência do controle delas. Então, a dependência tecnológica tem sido problema e, atualmente, sem sombra de dúvida, o jogo patológico virtual. Como é isso? Jogo patológico virtual. Vamos lá. Você já ouviu falar no jogo do tigrinho? Sim. Nas bets? Sim, nas bets. Pronto. Isso hoje é um dos principais problemas e está levando a um aumento enorme nas tentativas de suicídio. É sério? Na atualidade, sim. Por quê? Porque as pessoas se tornam dependentes. É algo que você está aqui, ó, o celular na mão. Próximo, né? Você não precisa ir para um cassino, é tudo muito fácil. Você está aqui e você... Eu tenho um paciente meu, que é um funcionário de uma empresa que presta serviços gerais, e ele gasta em jogo, ele chega a gastar em jogo de tigrinho 5, 6, 7 mil reais dia. Dia. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, não se espante, mas hoje isso aqui, né, é um problema. Tem adoecido muito as pessoas. Muita gente. E tem um estudo bem interessante que mostra que quanto mais cedo você tem acesso a isso aqui, mais dificuldade cognitiva você tem. Você tem uma redução no coeficiente intelectual, no famoso QI. Quando você pega uma criancinha bem pequena e bota para ver tablet, smartphone, isso dificulta que essa pessoa desenvolva o intelecto. Então, ela vai decaindo o seu QI. Por isso que tem aí as campanhas, né? Para que evite dar celular, expor o seu filho a tantos celulares, né? E essa questão que o doutor falou está muito ligado também àquela questão da frustração. A partir do momento que você está jogando, você está ganhando, eleva a sua, né, a dopamina, a autoestima, a sensação de prazer. E quando você está perdendo? Que nós estamos vivendo uma sociedade onde as frustrações são muito altas, né? Os jovens, principalmente, não conseguem lidar com as frustrações do que na minha época, do que na época dos meus pais. E as redes sociais têm trazido muito isso. Você, muitas vezes, é uma realidade que não condiz com a sua. Você quer ter aquele corpo, você quer ter aquele lazer, você quer ter aquela viagem dos sonhos. E você acaba alimentando ali, Linda,
os teus pensamentos o tempo todo com aquilo. E aí, como o doutor falou bem, a questão do limite. E cadê o limite? Acaba que você deixa de lado de fazer as tuas coisas, né? Tão importante. O teu rendimento escolar cai, falando de um adolescente, o teu trabalho cai porque você está ali o tempo todo Sim. viciado. E, gente, qual Tudo é o na limite? vida é equilíbrio. Isso. Tudo na É isso vida que eu é perguntar. equilíbrio. Qual é o limite, assim, por exemplo, de uso de rede social, de uso dessas ferramentas, desses jogos, enfim, tem um limite? Vamos fazer um cálculo aqui, Tá. imaginário. Não existe um limite científico específico, não, mas vamos fazer um cálculo imaginário aqui. Você tem 24 horas num dia. Certo. Dessas 24 horas, você dorme 8. Então, Isso. você vai ficar com 16. Dessas 16 horas... Você trabalha quando? Dessas 16 horas... 16, Sugere-se que você vai trabalhar 8 horas com horário de almoço 9. 9. Vamos considerar, você vai ter 5 horas livres. Dessas 5 horas, faça 1 hora para psicoterapia, que todo mundo deve fazer, não só quem tem transtorno. 1 hora para atividade física. 1 hora para leitura de um livro que seja prazeroso para você. Tô fazendo tudo isso, vá. Tá em dia, Tô né, em linda? dia, eu tô aqui só. 1 hora para uma atividade Tô de em dia lazer. também. 1 hora para uma atividade de lazer que você queira, né? E 1 hora para passar com sua família, fazendo alguma coisa. Você consumiu suas 5 horas e não usou as redes sociais. Isso, e vai sobrar que hora, gente? Vai sobrar. Você usa intercalado. No seu trabalho, você está usando rede social. Em minutos, né? Em minutos. Vamos, como o doutor falou, Você gente, estabeleza. tudo é equilíbrio. E as pessoas chegam no consultório e perguntam, Roberta, como eu sei? Vamos lá. Eu faço tudo isso aí. Perfeito, doutor. Como é que está o seu dia? Está impactando no seu serviço? Está impactando no seu momento com os seus filhos? No momento com seus familiares? Você está deixando de fazer algo porque você está ali o tempo todo conectado? Né? O que isso traz para a tua vida? Você chega numa sala de aula, desculpa interromper. Não. Você chega numa sala de aula Fica à vontade. e olha assim os alunos e está todo mundo assim. Será que isso é saudável? Na sala de aula, se a gente está numa igreja, num culto, num restaurante, gente, onde é o momento de estar ali socializando, né, conversando olho no olho, isso é muito sério. Isso tem impactado muito, principalmente nos jovens. É então interessante, eles estão tão conectados, mas quando chega no consultório, eles estão muito solitários. A principal queixa é meu pai não me dá atenção, minha mãe não me dá, eu não tenho amigos. Eles estão com problemas de pele, problema de coluna, não tomam sol porque estão o tempo todo ali conectados. Eu vi uma frase um dia desses que é assim, você está perto de quem está longe e longe de quem está perto. De quem está perto. Exato. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Bom, mas aí, para além das redes sociais, outros aspectos que têm incomodado nesse quesito de saúde mental, inclusive, é o estresse dessa rotina frenética, essa rotina intensa de todos nós, ou da maioria, da grande maioria, e do burnout, né, que é uma realidade. Doutor Brasileiro, nesses tempos, né, nos nossos tempos, é o estresse que muitas vezes pode levar uma pessoa à síndrome, né, de burnout. É quando a pessoa chega num nível de esgotamento, sabe? Estica a corda até que ela se rompa. É mais ou menos assim? É exatamente isso. Trocando por uma linguagem mais técnica, o burnout é o quê? É um processo de desgaste obrigatoriamente decorrente a uma atividade, por exemplo, estudo, trabalho, você tem uma atividade na qual você pratica excessivamente aquela atividade em busca de uma perfeição. Geralmente as pessoas que desenvolvem burnout, elas são funcionários padrão workaholic, têm um padrão de autocobrança e autossuficiência muito grande. Entendeu? E aí, o que acontece? Você não estabiliza limites. Equilíbrios. E aí, você começa a trabalhar excessivamente e o que acontece? Você entra num processo de desgaste, não só mental, mas físico. Por isso é chamado burnout. Queimar para fora. Por quê? Porque seu corpo físico se desgasta. Então, você já não tem força para levantar da cama, já não tem força para fazer as coisas, mas por um desgaste excessivo mental que levou ao desgaste físico. Então,
que acontece hoje, né? Hoje, as empresas, digo isso porque trabalho como perito e costumeiramente eu vejo que as empresas fazem campanhas e estruturam intervalos, fazem uma série de dispositivos organizacionais para que aquele trabalhador não sofra desgaste. Obviamente, existem exceções e condições de assédios pontuais que vão ser vistos. E aí vai desencadear burnout. Mas hoje não existe só o burnout. Saiu um estudo esse ano bem interessante sobre burn-on. Burn-on. O que é o burn-on? É aquele indivíduo que tem um estresse crônico de trabalho que não gerou desgaste, mas cronificou um padrão de trabalho que gera aquela insatisfação com o trabalho de uma monta crônica. O indivíduo ele não chegou a se esgotar, mas está ali insatisfeito, ele não gosta do trabalho, aquilo se chama, hoje está dando burnout, que é o cansaço com o trabalho não lhe satisfaz mais. Aí, esse é o burnout. Entendi. E isso leva anos, a pessoa vai esticando. Crônico. Isso, crônico, leva anos até ela não ter essa percepção, ela externaliza, mas quando chega no consultório ela não tem essa percepção que ela está adoecendo, mas num longo período. Essa insatisfação está sempre presente, né? Sempre presente. Constante. Nós temos muitos profissionais que hoje sofrem com burnout, ou que são diagnosticados com. Existem alguns profissionais que são diagnosticados com burnout, mas o curioso é que as pessoas que são diagnosticadas com burnout dificilmente procuram auxílio psiquiátrico ou psicológico. Eles acham que aquilo ali é da natureza do trabalho e da personalidade deles. Então, é muito difícil você ver alguém procurar ajuda com burnout. Quando você vai ver, quando a pessoa vai procurar, é porque já foi ao limite. E aí interpreta como depressão, né, doutor, como outro transtorno, não ser o burnout. Roberta, você é psicóloga do trabalho, né, da Unimed João Pessoa. Me diga uma coisa, na sua experiência aí trabalhando, né, no universo corporativo também, como é que está o comportamento das empresas diante da saúde mental dos colaboradores? As empresas, a gente pode dizer que realmente as empresas têm amadurecido para esse cuidado, porque às vezes eu tenho um certo receio de algumas, de repente, fazer campanha, setembro, matéria, vamos cuidar da saúde mental. Mas no dia a dia, esse cuidado não acontece, só durante as campanhas. Então, o que é que você tem acompanhado, assim? De modo geral, eu percebo que vem tendo um avanço, graças a Deus, as empresas vêm pensando né, sobre isso e fazendo, até porque os atestados estão batendo na porta. Então, esses atestados, eles já têm aumentado bastante. 1 dia, 2 dias de ansiedade, depressão, os famosos CDFs, que a gente costuma falar, né? Então, as empresas estão começando a repensar, né? E se tratando da Unimed, a Unimed tem um trabalho belíssimo, eu sou suspeita de falar, mas, assim, é uma empresa que trouxe aí, abraçou essa ideia, né, de trazer o psicólogo. Somos 2 psicólogos do trabalho, cuidando aí de mais de 2.500 colaboradores. Né, não só quando eles estão adoecidos, mas fazemos muita prevenção com terapias, com escutas psicológicas pontuais. Trouxemos também uma terapeuta holística para trabalhar aí a questão da meditação, do alongamento, auriculoterapia, né, rodas de conversas, palestras, conscientização. Né? Então, só aí a gente vai conseguindo, né, fazer com que as pessoas cheguem para trabalhar mais dispostas, com que elas se sintam bem, sabendo que ali é um complemento da sua vida. Né? A gente olha todas as áreas da vida da pessoa e a gente tem trabalhado muito isso, Linda, não focar só no trabalho. O trabalho, ele é importante demais, mas como é que estão as outras áreas da tua vida? Aí a gente promove aí alguns momentos de alongamento, né? Alguns momentos de lazer, e aí vai ter outras novidades aí que a Unimed também vai estar trazendo. Né? Até porque eu acho que é mais caro, é bem mais caro você lidar com um colaborador que adoeceu
do que você preveni-lo, né? Pela Isso. questão, como você disse, né? Os atestados médicos estão vindo. Mas, para além dos atestados, até a questão da produtividade. Um colaborador bem ativo, ele... Bom, creio eu que ele vai produzir mais e melhor do que um que não está, né, assim, doutor? Linda, ele se afastou, né? A equipe também fica sobrecarregada, Sim. né? E aí eu vou bem além quando a gente tem contato com esse colaborador, que a gente vai entender a história, como está a vida dele. Então, ele não só se afasta do trabalho, né, doutor? A vida dele também para. Né? Ele vai gastar automaticamente com mais medicações, né? As relações sociais também ficam fragilizadas. Sim. Então, não é só no trabalho. Porque eu tenho que pensar nesse colaborador que ele vai estar bem, a gente vai tentar buscar um equilíbrio na vida dele como um todo. Né? É difícil? As pessoas ainda têm uma consciência um pouco fechada em relação a isso. Mas aos pouquinhos, com a psicoeducação, a gente consegue, né, fazer com que eles vá mudando alguns hábitos, buscando se cuidar, buscando atividade física, melhorando a alimentação. Sim. Eu, enquanto perito, que sou o outro lado da conversa, concordo com ela também. Eu acho que as empresas, de uma forma geral, né, elas olham para os empregadores e veem, se eu perco esse funcionário para um adoecimento, eu tenho um prejuízo muito maior do que prevenir que ele adoeça. Então, Sim. há diversas implementações de dispositivos de prevenção de adoecimento, né? Ginástica laboral, meditação, tudo isso as empresas têm investido justamente porque é um custo muito pequeno para um retorno muito grande, que é a redução do absenteísmo, da falta ao trabalho. Isso que Roberta está falando, Linda, é o que todas as empresas hoje de qualidade, de padrão ouro, têm aplicado com seus funcionários. Sim, entendeu? sim. E a gente vê, eu faço perícia, eu vejo toda essa documentação e isso é diuturnamente implantado, entendeu? Justamente para prevenir adoecimento. Tem empresas que colocaram até o Centro de Valorização da Vida lá, o CVV, né? Justamente para prevenir, porque já aconteceu algum tipo de situação, né, voltado para o suicídio, e aí ela quis buscar a prevenção. Sim. Então, já foi colocado psicólogo, Centro de Valorização da Vida, né, momentos aí de jogos educativos, momentos de tomar um ar puro, né, um cantinho ali que tem umas plantas, que tem um verde, tudo isso, gente, pensando na saúde e bem-estar. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, muito conhecida aí no Brasil, nas redes sociais, ela disse o seguinte, que depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Vocês concordam? Buscar, assim, eliminar um pouco esses excessos? Não. Eu acho que é uma visão muito reducionista do que são os transtornos mentais. Né? Começando pela depressão, não é uma visão de passado, de futuro e de presente. A depressão é uma alteração de humor grave, onde o indivíduo ele não vivencia, ele não pensa nada que não seja algo negativo para ele. As sensações, os pensamentos, tudo em torno dele é negativo, seja presente, seja passado, quiçá futuro. Porque o depressivo, por exemplo, ele não está preocupado se amanhã ele vai adoecer, não. Ele também não está preocupado com o presente, muito menos com o passado. Ele não está preocupado com nada, porque preocupação não é um tema para depressão. Então, excesso de preocupação com o passado, ou excesso de vivência de um passado, não. O depressivo, ele não olha para o passado e acha, meu passado era maravilhoso, agora está ótimo. Não, eu não conheço nenhum paciente deprimido que meu passado é maravilhoso e agora eu estou... Não, ele diz, olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou angustiado, eu não consigo fazer minhas coisas. E ele não faz essa comparação com o passado. Então, acho que é uma visão reducionista. Estresse é um problema do presente? O que você quer dizer com o problema do presente? Porque estresse é algo relacionado à sobrecarga que o indivíduo está passando no seu cotidiano, que pode ser algo relacionado ao estado de vida dele, às escolhas dele. Ele pode ter estresse hoje, mas ele pode também estar estressado pelo futuro. Porque, vamos supor assim, se eu vou fazer uma prova ou alguma coisa, eu posso ficar estressado. E aí eu vou me sobrecarregar nisso. Sim. E a ansiedade sobre o futuro. Na verdade, o ansioso, ele tem uma preocupação excessiva que ele não consegue controlar acerca de tudo. O grande problema do ansioso é uma necessidade excessiva de controle
entendeu? Que ele não tem. Por exemplo, eu quero passar numa prova amanhã, mas eu não sei se eu vou conseguir passar. Ou eu quero agora fazer isso. Então, fazer algo nesse momento. E eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, é uma ausência de um controle excessivo. Sim. É muito difícil você colocar um diagnóstico, taxar um diagnóstico assim de uma forma reducionista, porque limita o entendimento do que é as coisas, né? Sim, sim. Até porque tem a questão bioquímica, né? Tem gente que tem depressão e ela não tem uma história. Quando a gente vai investigar a história de vida daquela pessoa, Linda, ela não tem tantos traumas que fez com que ela desenvolveu. Simplesmente, às vezes, eles não sabem. Tem uma questão bioquímica ali que vai muito além, né, da questão da história de vida dela e que simplesmente ela está adoecida. Bom, um jeito infalível de também trabalhar a saúde mental é essa questão de buscar o equilíbrio, buscar momentos de lazer, buscar momentos de atividades que você se sinta bem. E por isso que nós temos um quadro aqui, justamente para estimular você a sempre ter os seus momentos também. É o Mente Ativa, onde a gente aproveita para conhecer os nossos convidados. Vou começar dizendo aqui... vou começar com o doutor brasileiro, que eu já soube, gente, que gosta de tocar guitarra. Eita, e baixo. Também gosta de estudar filosofia e teologia e ainda de literatura fantástica. Vamos começar pela música. Como é que surgiu esse interesse aí com a guitarra, com baixo? Olha aqui, temos imagens, viu? Temos imagens. Bom, vamos lá. Desde a adolescência, né? Infância / adolescência, né? Que eu tinha amigos que a gente tinha banda, essas coisas. Então, a gente tocava, né? E aí, ocasionalmente, eu levo isso mais como hobby. Então, quando eu tô em casa, até ultimamente nem tenho tocado muito, já tive algumas bandas, né? Tive algumas experiências, enfim. Mas, assim, na verdade, a gente... para mim é um ambiente de lazer, né? A música, para mim, é algo que me traz lazer e me alivia, tira o estresse. Então, eu gosto, toco rock, né? Primordialmente rock, né? Mas, assim, é isso. E aí eu toco no meu Instagram, inclusive. Compartilha. Tem vídeos tocando. Costuma tocar quantas vezes assim, na semana? Assim, hoje eu não tô tocando muito pouco. Mas, não dá, né? na verdade, até dá. Mas, assim, atualmente eu estou investindo também em outras coisas. Então, em outras literaturas, em outras coisas. Mas, assim, sempre quando dá um tempinho eu vou lá e toco, e brinco, e tiro alguma coisinha. Tiro uma música, brinco alguma coisa. Esse gosto pela filosofia e pela teologia acabam ajudando também na sua prática diária de profissão? Sim. A filosofia eu gosto desde a época... Eu sempre fui um aluno que gostava muito do português. Então, assim, e sempre fui muito... Eu sou médico, mas tinha sempre um pezinho ali no direito, né? E sempre gostava de buscar entender as coisas. Sim. Então, eu comecei a estudar mais a filosofia e a psiquiatria. Tem muita corrente filosófica, muitos teóricos, né? Atualmente, eu estou relendo algumas obras de Aristóteles, enfim... eu tenho toda a coleção de Aristóteles em casa e eu estou relendo. Atualmente eu estou relendo a Política, né? Então, é um dos livros de Aristóteles. Mas já li a Ética Nicômano, já li a Organon, já li a Metafísica de Aristóteles. Então, eu vou lendo. Tem outros livros que eu li, a Crítica da Razão Pura do Kant. Então, eu vou lendo algum material relacionado a isso. Eu gosto bastante de ler filosofia, né? E, enfim, a gente estuda bastante isso. Qual é a música que você mais tocou até hoje? A música que eu mais toquei, eu acho que... Conhecendo um pouquinho do eu acho que a música que eu mais toquei é uma música chamada Adam Song, que é uma música do Blink-182, muito antiga, de 99. Eu acho que é a música que eu mais toquei. Que você mais tocou. Acho que sim. Vou agora para a Roberta. A Roberta, gente, que gosta das atividades e que tem relação, direta com a promoção da saúde mental. Adora praticar atividade física e caminhar na praia também. E tem outro detalhe que eu digo já.
Mas vamos lá, muita gente, Roberta, disse que não gosta de fazer atividade física, né? Ah, não quero, não gosto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu odeio academia, enfim. Como é que você desenvolve esse gosto aí por fazer atividade física? A história é bem interessante. Sempre magrinha, né? Mas aí tem uns 20 anos, comecei com as taxas alteradas, ainda estava com a idade boa, né? E sem entender, umas tonturas, um pouquinho de ansiedade. Psicólogo também é gente, né? Doutor psicólogo também pode adoecer. É verdade. Assim como o médico. Também. Né? E aí eu, né, trabalhando com filhos para dar conta, filhos pequenos, comecei a perceber que eu estava me anulando, me deixando de lado. Então, vamos investir na atividade física. Já tinha iniciado a psicoterapia, vamos iniciar a atividade física. E aí encontrei um bem-estar. Então, além de ser prazeroso ir para o psicólogo, né? Eu tenho meu psicólogo. A atividade física, para mim, gente, é uma terapia. Aí você pratica na academia de casa mesmo, do prédio. Tá. E eu intercalo, né? Academia de casa e fora. Então, quando o dia está mais longo, né? O trabalho, busca menino na escola, gente, eu não deixo. Então, eu tenho 2 academias, eu costumo dizer. Para não ter a desculpa de dizer que não vai. Então, quando eu calculo ali minhas horas do meu dia, que eu já saio conversando comigo no carro, que vai dar tempo, que não vai. Então, desço na academia do prédio e faço, mas também faço fora. Adoro pisar na areia, pé na areia, né? Sentir um pouquinho o cheiro do mar, isso me acalma. Então, eu amo. E caminhar na praia também. Também. É muito bom. Muito gostoso. Eu corro. Eu tenho lhe acompanhado. Eu cedinho ali, 5 horas da manhã, né, linda? Já mesmo, preparando. Chego às 5 lá, acordo para acordar o sol. É uma inspiração, viu? É uma inspiração. Quero chegar nesse nível. É uma sensação. E no fim de semana, que as coisas estão mais calmas, né? Aí que é incrível, que você vê o nascer do sol. Nascer do sol é fantástico. E é uma sensação, assim, maravilhosa. Maravilhosa, muito bom. E sem falar que a nossa orla é maravilhosa. É maravilhosa, né? A orla às vezes você não precisa nem gastar dinheiro, né? É o que eu falo, gente, eu não tenho tempo. Vamos pensar aqui comigo. Tem uma pracinha perto? Tem um pouquinho do verde? Vamos lá, gente. Começa uma vez na semana, nada muito brusco. Não tem o hábito, Roberta. Tá, vamos lá. Começar 15 minutos na semana, uma vez. Depois você... Eu comecei assim, né? Eu odiava academia. Então, me permiti uma vez por semana, depois fui botando 2, 3. Hoje eu consigo, graças a Deus, 5 vezes por semana praticar. Agora não é um hobby, mas assim como eu descobri que a Roberta ama café. Também. E que gosta de conhecer, assim, umas cafeterias, uns lugares, assim, Adoro. também é? Minha gente, quando eu tô viajando ali, né, nos interiores daqui, Bananeiras, onde é que tem uma cafeteria aqui? É a primeira coisa. Bom, né? Eu amo café, adoro, tá? Né? É um momento que você relaxa. Eu vou até sozinha, né? As pessoas às vezes chamam amiga, minha mãe ou minha irmã não pode. Irmã, não, eu vou lá sozinha, leio um pouquinho do livro. Tomo café. Tô apreciando o café, né? Muito bom. Lembrando que, né, gente, assim, café é maravilhoso, eu também adoro, mas tudo com equilíbrio, tudo com moderação, até porque o café pode, inclusive, sei lá, agravar a ansiedade, doutor. Sim, o café tem cafeína, que é um psicoestimulante, e você pode, inclusive, causa dependência, inclusive. Então, tudo demais, né? Não dá muito certo. Isso. Então, vamos equilibrar. Sempre no equilíbrio aí. Vamos falar sobre tratamentos. Tratamentos dos transtornos mentais. O doutor brasileiro, no passado, havia, e a gente falou, já citou, né? Isso aqui, que tinha... um preconceito bem maior quando se falava assim, vou procurar um psiquiatra, né? E muita gente dizia, não tô doido, não preciso, não tô doido, não sei o quê. Essa realidade mudou realmente? Ou ainda tem muito preconceito ainda pela sociedade? A gente ainda tem muito preconceito, mas existe também a coisa do status por ter um psiquiatra e um psicólogo. Então, assim, tanto comigo quanto com ela, é muito comum as pessoas dizerem, olha, fulaninho é meu psiquiatra, fulaninho é meu psicólogo. Também tornou-se uma grife você ter um profissional de saúde cuidando de você. O pessoal até diz assim, né? É artigo de luxo. É artigo de luxo. Tem um psicólogo, tem um psiquiatra para chamar de seu, artigo de luxo. Sério? Então, assim, existe estigma? Existe. A história de eu não sou doido, não, vou pro psiquiatra. Assim, a realidade... E, inclusive, esse estigma é um estigma que nem é real, porque assim não é real, porque a imensa maioria dos pacientes que vêm aos nossos consultórios não são pessoas que estão fora do seu juízo de realidade, popularmente conhecido como loucos. Sim. Né? Na psicologia também.
Então, assim, esse estigma, ele, de fato, é muito oposto do que a gente considera. É muito raro no consultório a gente pegar aquele louco furioso, né? Popularmente conhecido louco furioso. Isso. É muito difícil, é praticamente impossível. Essas pessoas, é muito mais fácil você, hoje, andando na rua, é muito mais fácil encontrar um louco furioso na rua, entre aspas, dizendo, né, uma pessoa fora do seu juízo de realidade, que é dentro de um consultório psiquiátrico. Como está, né, essa questão dos tratamentos, né? Houve avanços nos últimos anos? Quais foram esses avanços? Os principais avanços do tratamento dos transtornos mentais são da década de 50, 60 para cá, né? Por exemplo, inserção de novos modelos terapêuticos, né? Hoje, eu não sei qual é a clínica orientada por Roberta, mas assim, a gente vê que a psicologia, ela cada vez vai criando novas terapêuticas, novos modelos de terapêutica em várias áreas. Seja TCC, tem novos analistas mais modernos, menos ortodoxos, a ACP também evolui. Então, todas as clínicas psicológicas, elas estão fazendo estudo, fazendo pesquisa, evoluindo, crescendo, né? Cada dia tem técnicas novas, né? Técnicas novas. Da área, por exemplo, que eu conheço mais, hoje tem a terapia dos esquemas, a DBT, né? Que são áreas muito recentes, de 20 anos para cá, de 15 anos para cá. Áreas comportamentais. Né? Na questão da psiquiatria, continuou a questão das medicações, novas abordagens, né? A gente tem sido lançado medicamento. De 10 anos para cá foram lançados vários modelos terapêuticos e novas medicações. A gente até tem antidepressivos intranasais hoje, a esquetamina está aí, você pode fazer intranasal, sempre associado com outro antidepressivo, mas a gente tem hoje já antidepressivo intranasal. Então, assim, a gente tem vários modelos, vários dispositivos, né, dessa nova natureza. E mesmo que há de mais novo, que há de antigo, a gente não descarta. Por exemplo, os antidepressivos mais antigos, a eletroconvulsoterapia, que a gente lança mão em casos mais graves, a gente perpetua esses tratamentos. Então, a gente está em constante evolução. Hoje em dia, a gente usa o termo psiquiatria de precisão. O que é a psiquiatria de precisão? É aquele medicamento que a gente usa, né, naquela perspectiva, com aquelas características, para visualizar aquele perfil de paciente. Então, é o que a gente chama de psiquiatria de precisão. Agora, Roberta, você recomenda que a pessoa procure, por exemplo, a ajuda, né, de um psicólogo, mesmo que não tenha nenhum problema aparente ou, né, esteja ali, vamos dizer assim, tudo caminhando, tudo normal, mas você indica que é aquela máxima, né, que as pessoas falam, todo mundo deveria fazer uma terapia para se conhecer, para lidar com as coisas do dia a dia, é por aí? É indicado, sim, né? Às vezes chega pessoas para mim, eu vim porque eu estava, né, nunca tinha ido no psicólogo, eu tenho dúvidas, e muitas vezes ali no decorrer das sessões, né, numa análise que a gente vai fazendo, ela vai saindo, vai soltando alguma coisa, ou quer buscar um autoconhecimento, aprender a lidar com os problemas que estão por vir, que estão surgindo, às vezes com o filho. Então, às vezes a pessoa não está, de fato, no sofrimento mental, mas se sente bem, né? Quer melhorar ali um rendimento no trabalho, quer melhorar as relações sociais. Roberto, tem pessoas que chegam, eu estou com uma vida tranquila, em casa, né, com os familiares, estou no trabalho, mas eu quero buscar um autoconhecimento, quero descobrir habilidades sociais, procuram muito, né, se conhecer, né, tá ali de acordo com o que você acredita, será que eu estou, né, agindo de acordo com os meus valores, os meus princípios? Então, eu indico sim. E ter um profissional habilitado, capacitado para isso, né? Eu digo mesmo, eu sou psiquiatra, não tenho nenhum transtorno mental e faço acompanhamento psicoterápico
Semanalmente. Semanalmente, toda quinta-noite eu tenho 1 hora com a minha psicóloga. Vai na segunda-feira, para começar já a semana bem. Para começar bem, né, linda? E graças a Deus a gente percebe que vem mudando, né, doutor? Ainda tem muito estigma, tem preconceito, tem pessoas que, eu não vou porque vai tocar na ferida, vai sair um pouco da zona de conforto. A gente encontra pessoas com algumas barreiras, mas hoje o que eu acho muito bacana, né? Eu tenho um filho já de 21 anos, a fase adulta, tem um adolescente. E eu vejo muitos adolescentes já pedindo para os pais para irem para o psicólogo, né? Minha filha chegou em casa, mãe, eu tô com uma coleguinha de 12 anos que pediu para a mãe disse que ela não tem problema e que ela não precisa de psicólogo. Nossa, gente, se a filha está pedindo, custa, né? Lógico, dependendo das condições e tal, custa levar essa criança para ir num psicólogo, né? Então, eu já vejo essa quebra que na minha época não tinha tanto, a gente guardava um pouco mais, né? Ali conversava com um amigo e tal. Hoje eu vejo os meus 2 filhos, mesmo eu sendo psicólogo, né? Psicóloga santo de casa não faz milagre, mas eles começaram ali nos 12, 13 anos, no início da adolescência, mãe, eu quero fazer terapia. Então isso é muito bom. E essa questão da importância também da rede de apoio, né? Da família. Claro que nada substitui os profissionais, enfim, um psiquiatra, o psicólogo, mas ter esse apoio em casa, nas pessoas próximas, é importante, né? Muito. A gente estava falando de suicídio. Um dos principais fatores protetores de suicídio é a rede de apoio familiar. Isso. Olha aí. É a família também saber como lidar, acolher essa pessoa, né? A família Cuidar que está dela. ali o tempo todo, né, Linda? Que está vigiando, né? Ali que está podendo levar aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está tão ruim, tão deprimida, tão para baixo, que ela não tem coragem nem de tomar um banho, né, doutor? Tem casos que a gente pega que não quer se levantar nem para comer, coisa que ela talvez mais gostava, ou escutar uma música. Então, o familiar está próximo, ele insiste, né? Eu digo, obriga aí, leva, pega pelo braço e leva. Em algum momento se falou aqui, né, na nossa conversa sobre a questão da espiritualidade, né? O quanto também é importante ter o papel da espiritualidade nesse processo todo. Sim, é muito importante. Agora, a espiritualidade tem que ser feita de uma forma adequada, né? Existem vários estudos. O pessoal de Juiz de Fora faz muito estudo com espiritualidade, né? A gente tem uma grande assumidade mundial que estuda psiquiatria e espiritualidade, que é o Alexander Moreira, né? Ele é Juiz de Fora, ele é uma assumidade internacional, certo? E o que ele se aventa a questão de espiritualidade? Espiritualidade, ela tem que ser positiva, não pode ser punitiva. A gente chama de enfrentamento positivo da espiritualidade. Ela tem que ser positiva, não pode ser negativa, não pode ser punitiva. Por exemplo, você está deprimido porque é um castigo de Deus. Isso é inadequado, isso não deve ser feito. Mas o que os estudos apontam é que se você tem uma espiritualidade, uma religiosidade intrínseca, ou uma religiosidade comunitária, e você trabalha todas essas vivências religiosas, né, esse enfrentamento positivo, tudo que vai acontecer é que a tendência de você ter uma resposta melhor em diversos domínios que a gente estuda na depressão é evidente. Não só na depressão, como transtorno bipolar, como outros quadros importantes. Tem vários estudos mostrando isso, conduzidos por esse grupo de pesquisa. Agora, gente, quando, infelizmente, o suicídio se torna uma realidade numa família, né? Como cuidar dessa família? Né? O que se deve fazer para essa família que foi vítima de uma tragédia como essa? Então, existe o que a gente chama de pós-venção. O que é pós-venção? Após um evento, um desfecho que levou a um evento de suicídio, deve-se assumir que aquele núcleo familiar está fragilizado e deve-se prestar um suporte a ele. Né? A gente tem um caso bem importante, né, de uma pessoa que se suicidou, acho que foi Rondônia, ou foi Acre, agora não vou mas foi um estado norte do país, e após o suicídio dessa criança, o pai suicidou, a mãe se suicidou, então houve suicídios sucessivos. E o que acontece? É importante que a pós-venção seja feita. Então, houve um evento de suicídio, detectou-se ali, tem que fazer todo o suporte, toda a estruturação e preparo ao entorno daquela família para que não gere um efeito em cascata. Isso. Né?
é feito em cascata. Historicamente, né, você, Linda, que é comunicadora, já deve ter assistido palestras, lido cartilhas a respeito do suicídio. Tem o famoso efeito Werther, né, que foi assim nomeado, que é a publicação negativa, publicização negativa do... Exatamente. Né? Por que leva esse nome? Porque no final do século XVIII, início do século XIX, houve suicídios em massa na Europa, justamente atrelados a essa literatura. Entendi. Bom, e aí é importante também a gente trazer nesse episódio uma prestação de serviço também para você que está aqui nos acompanhando, vendo, ouvindo, enfim. Você que já pensou ou de repente pensa, né, em suicídio, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um psiquiatra. É importante que você saiba aí que não está sozinho, né? Que não está sozinho, que não está sozinha. Enfim, tem alguns serviços, inclusive, que podem te ajudar. E é importante eu trazer eles aqui para você. O Centro de Valorização da Vida é um serviço, né, que você tem acesso através do 188. Só você ligar seu telefone 188. O CVV oferece esse apoio, né, emocional de prevenção ao suicídio. Também centros de atenção de apoio psicossocial, os CAPS, né, são serviços que são especializados em saúde mental, né, e de graça, gente, de graça, de caráter aberto, comunitário, enfim, para você ter acesso. Clínicas, escolas, a gente sabe, muitas faculdades, né, de psicologia costumam oferecer esse atendimento psicológico de graça também, é uma possibilidade. E o site da campanha Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.com. Lá você tem mais informações sobre prevenção, sobre dicas, tratamento, ajuda, enfim. Informações importantes, né, nessa prevenção ao suicídio, que é um tema delicado, é um tema difícil, mas que ainda precisa sim ser conversado, ser debatido, e é por isso que nós estamos aqui nesse episódio do videocast também. Queria muito agradecer a participação de vocês. Obrigada, doutor Brasileiro, pela sua presença, pela colaboração aqui com a gente, viu? Obrigado, Linda, pelo convite. Estou à disposição. Agradeço também à Unimed pelo espaço, né, de falar de um tema tão importante que é a prevenção do suicídio. Tá certo. Obrigada pela presença. Obrigada também, Roberta, por ter vindo aqui. Linda. E aí eu acrescento para os colaboradores da Unimed que vão ter acesso, temos um Disque Vida. Então, a partir do momento que foi criado aí esse programa de saúde mental para o colaborador, sim, existe um contato Disque Vida que está lá na intranet, que qualquer colaborador pode ter acesso. Muito bem. Mas olha uma aí. Forma de cuidado. Gente, falar é preciso, falar ele cura. É verdade. Né? Às vezes a gente guarda tanto e acaba adoecendo, né? E o falar, né, com uma pessoa responsável da sua confiança é o primeiro passo. Até chegar nos especialistas. Obrigada, gente. Obrigada a você também que nos acompanha. Lembrando que estamos aqui no YouTube, estamos no portal da Unimed, estamos no Instagram e no Spotify. Segue a gente para você ter mais informações sobre saúde e qualidade de vida. E até semana que vem, hein? Espero você. Até lá.